ela trabalha também com a magia divina, né? Mas hoje a gente vai falar mais da radiestesia, da radiônica e das casas doentes, né? Porque a gente sabe que a nossa casa, quando ela está doente, a gente fala doente no sentido energético. Quando ela tá doente, ela atrapalha toda a nossa vida, né? Pode causar doenças, pode causar brigas, enfermidades, pode causar um monte... Nossa, doença e enfermidade é a mesma coisa, mas tudo bem. Pode causar um monte de coisa que atrapalha a nossa vida, tá? Atrapalha a nossa prosperidade, atrapalha relacionamento, atrapalha tudo. Então, a gente vai falar das casas doentes. Mas aí, explica aí certinho por que casas doentes. Sim. Hoje eu ainda estava falando com o pessoal, né? E aí eu falei, gente, vocês podem achar até esse título um pouco impactante. Porém, se vocês forem pesquisar, existe um livro com um título muito mais impactante, que é Casas que Matam. Ai, meu Deus! O livro mesmo que conta e que faz todo o estudo da geobiologia é Casas que Matam. Né? E é bem real isso. Hoje eu acho que eu vou começar, é uma coisa que eu não, às vezes nem falo, mas eu vou começar contando o porquê que eu me interessei. Ótimo. Por esse assunto. Ótimo. Você sabe que, peraí, que eu lembrei agora, a gente fez o curso do Júlio juntos, né? Fizemos Júlio, 2 cursos, 2 dele, né? Foi. Era de radiestesia, Júlio Capelli. E aí a gente fez tipo uma especialização, uma coisa assim, não foi depois? O dele é que ele era um... Eu não sei, porque eu fiz tanto um curso laboratório. É que acho que eu fiz um outro, que eu fiz a mesa cósmica com o Júlio. Então foi eu fiz a que eu mesa não consegui fazer, cósmica foi. Com o Júlio. A egípcia? E, não, normal. Era aquela da Drica Lopes. É a mesma que eu fiz. Mas a gente não tava na mesma turma, não. Ai, gente, e aí a gente foi fazer memória. uma da mesa dele, de um laboratório dele, que ele criou. Foi. Né? Então, tudo começou lá atrás. Foi, gente. É que mas ele também dava, né, geobiologia. Mas eu acabei não fazendo geobiologia com ele, enfim. Eu morava numa casa... que é uma casa doente, era uma casa doente, então vou colocar no passado porque hoje ela não é mais. Ainda bem, né? Porque eu fui me especializar muito para curar aquele imóvel. E a casa, quando ela tem uma... Assim, tudo tem vibração. E o imóvel, ele também tem uma vibração. Tem. Né? E ele pode ter uma vibração boa ou não. Então, vocês podem ter experiências, às vezes entrar em algum ambiente e de se sentir pesado, de não gostar do ambiente, de se sentir triste, ou de entrar num local e se sentir bem. Já por exemplo, a gente está aqui, essa vibe super alegre, super descontraída. Então, aqui a gente já tem uma frequência boa. Mas, enfim, existem casas que vibram assalto. Existem casas, imóveis que você pode ver que às vezes começam vários comércios e nenhum dá certo. Nenhum para no lugar. Você sabe que uma vez a gente lá, eu morava na Vila Alpina, né? E a gente viu uma casa, que era uma casa roxa, né? Eu adoro roxo, né? Linda a casa por fora, sabe? E o Neninho falava assim pra mim, nossa, vai ficar lindo você fazer seu espaço lá, vai ficar tão legal o seu espaço lá. E aí, quando eu tava procurando, por coincidência, essa casa tava pra alugar. Ele falou, você não acredita, a casa roxa tá pra lá, vamos ver. Eu entrei, sem brincadeira, eu subi os degraus, assim. Eu entrei na sala, na porta, eu falei, vamos sair daqui agora. Eu falei, vamos sair daqui agora. Parecia um negócio, assim, sabe? Ele falou, mas você não quer nem ver o resto? Eu falei, não, vamos sair daqui agora. Ainda bem que você saiu, ouviu. Foi. Então, existem essas vibrações, né? E existe, sim, a casa que mata. E eu vivia numa casa mortífera. Nossa. Então, a primeira coisa que aconteceu foi o meu marido, na época, teve um câncer e faleceu. E depois de 2 anos que ele faleceu, a minha filha foi diagnosticada com um câncer. E... graças a Deus, sabe aquelas coisas que acontecem que a gente acha que é uma tragédia, mas está acontecendo para te salvar? Eu fui assaltada nessa casa e eu me mudei para um apartamento.
Então, o sucesso do tratamento da minha filha se deu devido a esta mudança, porque se ela estivesse no mesmo ambiente, ela não teria, Não estaria, né? Enfim, talvez, né? Não né? estaria. Não estaria aqui com a Tá gente. ótima, linda. E aí essa casa foi alugada, uma família foi morar, era um casal, um moço mais ou menos da mesma idade do meu marido, adoeceu, morreu. Eles se mudaram de lá. E aí eu falei, caramba, eu fui saber disso depois, porque eu não tinha contato com eles, eu fui saber por outras pessoas ali do bairro. Aí veio uma outra família e a senhora que morava na casa adoeceu. E aí aquilo começou, eu falei, gente, o que está acontecendo aqui? É uma maldição? O que é? Que é a primeira coisa que a gente pensa, né? Comecei a pesquisar e eu cheguei na geobiologia e eu fui estudar, eu fui fazer o curso de radiestesia e geobiologia para tentar parar com aquela situação, porque eu falava, gente, eu tô me sentindo culpada pelas pessoas que estão morrendo aqui. Imagina, Como né? que eu posso agora alugar para uma família sabendo que alguém vai morrer? Foi bem isso. Aquele desespero total. E na época eu tinha acabado de entrar numa falência de uma loja que eu tinha, tudo acontecendo ao mesmo tempo. E aí eu fui estudar e, enfim, fui entender tudo o que estava acontecendo. Trabalhei ali naquele imóvel, neutralizei, e aí depois que eu fiz essa neutralização, a próxima família que alugou, quando saiu porque tinha comprado sua casa própria. Olha que legal. Então, falei, putz, que legal, né? Agora, prosperou ao invés de adoecer, né? agora, né? Então foi por isso, né, que eu comecei a estudar isso, e é por isso é até uma missão que eu tenho, né? E um dos cursos que eu dou, inclusive, é ensinando a fazer essa neutralização de imóveis. Gente, porque precisa, porque dá diferença mesmo. Todo mundo que puder, né? A gente faz isso através da radiestesia, a gente faz análise da casa, porque às vezes a pessoa fala assim pra mim, ai, tá acontecendo tanta coisa e tal. Eu falo assim, olha, calma. Primeiro a gente tem que analisar a tua casa pra saber o que tem, pra saber a energia, pra saber o que tá acontecendo, se as coisas estão no lugar certo. Vou contar uma história, que essa você nem sabe. Fui fazer uma limpeza uma vez na casa de um cliente meu, né? Ele tinha um apartamento e tinha uma casa. Primeiro eu fui no apartamento, porque ele ia mudar naquele apartamento ok, bonitinho, né? Tudo muito bem certinho ali e tal. Só falei pra ele, né, a disposição ali melhor dos móveis, mas enfim, tava tudo certo. Ele falou, eu tenho uma casa que eu não consigo vender a casa de jeito nenhum. Ele falou, quero vender, porque era coisa de separação, enfim, eu quero vender a casa, não consigo vender a casa. Beleza. Não conseguia vender de jeito nenhum. Aí eu fui lá, a casa já com a vibração assim, né? Baixa, aquele negócio. Vazamento de água, sabe? Aí eu falei, tem que consertar isso aqui. Fui falando as coisas que tinha que fazer. Eu falei, tem alguma coisa errada ainda aqui. Eu sentindo que tinha alguma coisa errada. Aí a casa, ela era meio que duas casas, assim. Uma em cima e uma embaixo, mais ou menos, né? Falei, vamos lá em cima ver, né? Fui indo. Falei, aí eu falei, tem alguma coisa errada no quarto no último quarto ali, né? Aí eu falei, quem que você sabe quem que dormia aqui? Ele falou, era o casal que dormia aqui. Aí fui, peguei eu tava com Dual Hold. Tava com o Dual Hold. Aí eu fui lá, olhando. Aí eu falei, aí tinha um espelho. Aí eu falei, tem alguma coisa nesse espelho aqui. Eu falei, dá pra tirar esse espelho? Ele falou, dá. Quando eu olho atrás do espelho, tinha uma rosa de papel, assim, feita de papel, toda espetada, de espinho. Ou seja, tinha uma macumbinha ali, né, gente? E tinha o nome ali e tudo, acho que a mulher fez pro marido ali, né? E tava atrás do espelho, preso. E isso tava vibrando negativamente ali na casa. Eu sei que aí depois, né, fiz toda a limpeza ali, terminei e tal. Falei as coisas que tinha que mudar. Aí ele conseguiu vender a casa também. Então, gente, tem que analisar, tem que ver, porque às vezes a gente acha que é com a gente e não é com a gente, é na casa. Eu já morei em casas também que, olha,
Porque eu sou doida de mudar, né? Da Fátima, você mudou de novo? Eu falei, mudei. Mudou de novo. Mudei. Eu sou doida de mudar. Mas eu já morei em casas. Tinha uma casa que eu morava ali também, depois que eu descobri que o cara tinha morrido na obra. E era também, nossa, uma brigaiada. A gente brigava tanto. Então, assim, observa. Se tem muita briga na tua casa, se tem muita gente ficando doente, é a casa, viu? Tem que saber o que pode estar ali na casa. Porque, por exemplo, tem o gráfico Cage, né? Que é um gráfico de memórias de paredes. O que são as memórias de paredes? São todas as memórias que ficam impregnadas. Então, se teve muita briga ali, aquilo fica impregnado. E essa energia impregnada vai pegando na gente, né? O problema, ou a solução, porque assim, eu falo para as pessoas que não precisam se assustar. Porque hoje em dia, todos os imóveis têm os seus problemas. Então, não existe nenhum endereço, por melhor que ele seja, não existe nenhum endereço que está na energia ali a 100%. Então, a gente sempre vai ter alguma coisa para melhorar naquele imóvel, mesmo porque existem muitas energias que estão fora do imóvel e